Olá, seja bem-vindo ao canal EP Sabor. Você que está chegando agora, que está percebendo esse vídeo, este vídeo faz parte de um conjunto de 4 vídeos do tema Biografia Alimentar, Resgates e Registros do Gosto Alimentar. E olha, depois que você assistiu o vídeo, clica lá no sininho e deixa aqui o seu like. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o olhar sensorial. De bate-pronto, quando a gente bate o olho no tema do sensorial, a gente tem que ficar atento com aquilo que são os anseios dos consumidores. Por quê? Porque a indústria de alimentos hoje ela tem buscado identificar e atender esses anseios dos consumidores, através do estudo das suas percepções, sensações e reações diante de momentos vivenciados com os alimentos. Isto em relação ao quanto esse produto é aceito ou rejeitado, né? Porque assim é que vai se poder entender a sobrevivência desta empresa, né, num ambiente bem competitivo. É evidente que a ferramenta-chave que vai dar esse norte para as indústrias é a questão da opinião do consumidor, que avalia a qualidade sensorial dos produtos gerados por essa indústria. A análise sensorial é utilizada para evocar, medir, analisar e interpretar reações às características de alimentos e outros materiais de forma como são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, tato, gosto e audição. Uma outra característica é que, uma vez selecionado o método sensorial mais adequado para poder fazer essa quantificação, eu tenho condição de qualificar a sensação experimentada pelo homem em resposta ao estímulo provocado pelo alimento. Isso vai ajudar a estabelecer para a equipe de julgadores as condições ambientais do teste, ou seja, eu identifico como é que eu posso fazer essa medição. E uma outra característica é também selecionar e aplicar o método estatístico mais adequado para avaliar os resultados, ou seja, analisar e interpretar estes resultados. É o fenômeno sensorial sendo avaliado a partir do fenômeno estatístico. Se eu sou um profissional, né, da área da nutrição numa cozinha e eu vou fazer uma recepção de uma carne que diz que é congelada, ora, eu tenho que saber a temperatura de entrada dessa carne no estabelecimento, né? Eu tenho que ter noção da legislação que rege a temperatura ótima e que vai me garantir segurança alimentar ao utilizar essa carne posteriormente. Então, nesse sentido, a qualidade sensorial ela é função tanto do estímulo que procede dos alimentos, né? Se eu olho para um alimento e vejo que ele está íntegro, eu estou falando de qualidade sensorial dos alimentos, né? Quanto das condições aí fisiológicas do sujeito que está fazendo essa avaliação de qualidade e condições sociológicas dos indivíduos que fazem essa avaliação. É evidente que tudo isso dentro de um contexto ambiental, né? Em que o indivíduo e o produto estão aí numa conexão, né? E a percepção de qualidade vai variar a partir dessas premissas de pessoa para pessoa, né? Não existe uma forma única padronizada de perceber. Quando então nós olhamos um alimento de frente, nós vamos ver a aparência desse alimento, né? Nesta aparência nós vamos notar a coloração que ele tem, vamos observar detalhes de superfície, né? Sabor, né? Vamos trabalhar a ideia de gosto, vamos perceber o odor e os aromas que compõem esse alimento, sua textura, né, a forma em que ele aparece, o método de preparo, a questão do custo, o custo precisa ser calculado, se são ingredientes planejados nutricionalmente, então eles estão atendendo uma sazonalidade, né? E depois, características mais individuais estão presentes também. A questão da idade, sexo, a educação, renda,
habilidades na cozinha, o quanto você consegue dar conta de uso de técnicas culinárias para fazer preparação. Então, em termos ambientais, a qualidade sensorial de um alimento sofre influência do grau de urbanização em que ele se encontra inserido com esse ambiente, com esse indivíduo, esse ambiente de trabalho e a própria ideia da estação do ano também, né? Que é quando nós consumimos ao longo do ano, né? Mas a interação entre o homem, o trabalho e esse ambiente vai nos ajudar mais e melhor a compreender essa qualidade. Então, a qualidade sensorial não é uma característica própria de um alimento, mas é o resultado da interação entre ele e este homem, né? Isso quer dizer que esta qualidade é percebida em nível ambiental. Agora, eu vou comentar com você que para que este processo possa ser percebido, isso tem que ocorrer dentro de um planejamento, onde desenvolvimento, a ideia de inovação e marketing estão entrelaçados, totalmente entrelaçados. Eu diria o seguinte: qual é o objetivo a que se propõe a conexão destas áreas? O desenvolvimento, a inovação e a escolha da estratégia de marketing. Tudo isto ocorre em função da avaliação que se precisa fazer da aceitação por parte do consumidor. Esta é uma atitude fundamental. Por isso que o consumidor precisa ter acesso a características ou propriedades de interesse relativo a essa qualidade do alimento, para que ele consiga dar uma resposta também a contento com base nessas metodologias sensoriais que envolvem coleta de dados, métodos científicos, avaliação e interpretação de resultados de um estudo sensorial feito em torno do alimento. No nível de desenvolvimento de um novo produto, a análise descritiva das amostras experimentais aparece como uma análise extremamente importante. Ao lado dessa descrição, a classificação de cada amostra de acordo com padrões estabelecidos na legislação e no plano da cultura. E com isso também o estabelecimento de vários produtos experimentais que têm uma aceitabilidade igual ou melhor que o padrão. Um outro aspecto também a ser observado da importância da análise sensorial é o controle de qualidade. Em que nível ocorre isso? No nível do processo de fabricação, do produto acabado, de mercado, na seleção de métodos instrumentais, e tudo isto vai influenciar na escolha do método a ser utilizado para o desenvolvimento de determinado produto. Aqui aparecem 3 questões chaves. Observe, a primeira questão está relacionando o seguinte: se o produto é aceito, preferido pelos consumidores. A metodologia que mais tem sido empregada para responder a essa pergunta são os métodos afetivos, qualitativos, quantitativos, quantitativos. Se a pergunta é: existe uma diferença perceptível entre o produto em estudo e algum produto convencional? Esta pergunta está sugerindo uma capacidade do avaliador, do degustador, de discriminar algumas diferenças entre amostras, pelo menos 2 amostras. Aqui nós temos um trabalho feito e uma metodologia que dá uma boa resposta, que são os métodos discriminativos. Se a pergunta for quais os principais pontos de diferença e as suas intensidades, então aqui nós chegamos a uma metodologia também muito inovadora que trabalha os chamados métodos descritivos. Aqui os pormenores na avaliação e a competência do avaliador desta pesquisa vai contar muito para o resultado final deste estudo. Mas hoje em dia, os testes afetivos são os testes mais aplicados na pesquisa. São aqueles que estão mais próximos do consumidor. Por isso que a manutenção da qualidade de um determinado produto requer a avaliação, sem sombra de dúvida, da aceitação, da aceitabilidade
em função das características da formulação, se houve a substituição de uma matéria-prima ou se houve alguma alteração, modificação no nível do processamento ou mesmo na hora em que se irá acondicionar esse produto. Uma outra aplicação importante de teste efetivo é que ele vai otimizar produto e processo. Isso aponta para a melhoria da qualidade e a redução nos custos de produção, além de questões ligadas à distribuição e logística. Sem dúvida alguma, os testes afetivos são referência para os consumidores, uma vez que tudo que está relacionado hoje ao desenvolvimento de novos produtos e processos requerem a aplicação de testes afetivos, especialmente quando se está em pleno desenvolvimento de uma nova formulação. Por último, então, posso dizer que o acesso ao mercado potencial está intimamente ligado a essa conexão desenvolvimento, inovação e marketing. A avaliação da modificação de produtos, visando estudar o desempenho de determinado produto ao das empresas concorrentes. Avaliar o produto do concorrente naquilo que o concorrente é bom ou não, faz parte desta metodologia. Como eu disse, o importante era tratar do gosto como degustação. Agora, no próximo vídeo, você vai entender a degustação e todo um processo de registros necessários para que ela se torne uma degustação inesquecível.